Olá, como vai? Quem está falando aqui com vocês é Sérgio Mota. Falar sobre um tema que é a nossa rotina, no nosso dia a dia, pelo menos do meu consultório, né? que, que é a extração de um dente, principalmente da zona estética, né? E uma implantação imediata com preservação e selamento biológico, né? Quando comecei a fazer os implantes, praticamente os implantes que nós tínhamos no nosso dia a dia, os implantes padrão Branmark, é um implante de hexágono externo, corpo cilíndrico. Você tinha que fazer até a rosca, ele não era auto-rosqueante, self-tape. Era um implante que vinha de um acompanhamento longitudinal feito por Adel, um canadense, né? Fazia parte do grupo do Branmark e do Albrechtsen. E eles apresentaram um tipo de sistema de implante que veio com estudos longitudinais, estudos em animais, veio com uma composição bem interessante de ciência, né? Até então, há 30, 40 anos atrás, 40 anos, até mais 40 anos, os implantes eram muito... tinha um quê de charlatão, não seria uma palavra até grossa, mas é uma coisa que as pessoas tinham muita dúvida, né? Porque os implantes eram convencionais, eles eram de variadas formas, variadas atitudes, mas são muitos e muitos anos trabalhando em cima disso, né? E alguns davam problemas, existiam problemas, os implantes convencionais, mas temos muito mérito, devemos muito mérito a esses pioneiros, né, da implantodontia, não ossa integrada. Mas o Branmark, voltando a ele preconizou um tipo de implante em que a grande indicação era para próteses múltiplas, próteses fixas múltiplas, né? Essa era a indicação. Passados esses anos todos, né, hoje os implantes são utilizados nas extrações simples dentárias, né? Não se pensa mais em fazer uma ponte fixa, destruindo dois dentes rígidos para fazer essa ponte apanhada. Eu, da minha cabeça, não consigo conceber mais isso. Mas até não está errado os colegas que fazem, isso é bem claro, tá? Deixar isso pontuado com isso, né? Não está errado isso aqui, pelo contrário. Então, os implantes foram colocados e dentro desses estudos eles observaram que o padrão do implante Branmark, no caso do implante Nobel, ele, para o implante de hexágono externo, era esperado uma perda óssea de 1,5 milímetros no primeiro ano e 0,1 milímetros nos anos subsequentes. Esse era o padrão. E qual tem sido a meta, né? A meta tem sido buscar alguma coisa melhor do que isso. Então, vocês estão vendo dois implantes do lado direito e um implante olhando para a tela, né, e um para o lado esquerdo. Esse implante do lado esquerdo é um implante criado para tentar manter a estrutura óssea, a crista vaginal, enfim. Os implantes do lado direito da tela, o primeiro ele tem um hexágono externo, seria uma conexão padrão Branmark, mas o corpo do implante não tem mais nada a ver com o padrão preconizado pelo Branmark. Tem as roscas, tem a superfície. Então, vocês estão vendo, por exemplo, aqui são dois implantes PI. Um hexágono externo, conexão hexágono externo, mas ele tem uma câmera vazada no ápice, ápice é a ponta, né? O espelho é hexágono externo, mas ele é mais largo do que o corpo, é como se abrisse, né? É um implante que eles chamam híbrido, né? Tem micro-roscas no pescoço, né? Roscas quadradas no ápice, onde tem um osso, normalmente o osso medular é bem menos resistente. Tem roscas quadradas e roscas variáveis no meio do caminho. Do implante do lado, que já é um implante de conexão interna, Conimoss, ele inclusive tem um corte de travamento lateral, é um ápice sólido com micro-roscas no pescoço. Qual é o objetivo?
é entender qual a posição que eu devo botar o implante dentro de uma extração e que esse implante, com o passar dos anos, não perca osso, que nem um plano Brennemark. Por quê? O que eu gostaria, isso é um trabalho de Rossi de 2016, é que esse implante que foi colocado por mim há 16 anos atrás, ele não chegasse nesse nível de hoje. Esse é um paciente que colocou os implantes, uma extração imediata, hexágono externo, implante padrão Brennemark, e passados esses 10 anos, o implante foi colocado dentro do alvéolo, né? Esperava-se que mantivesse, mas se eu fizer conta simples, o padrão, no primeiro ano perde 1,5 e 0,1 a cada ano, em 10 anos são 2,5, em 16 anos são quase 3. Não era para ter exposto a cabeça, com certeza. E o que fazer nisso, né? Então, esse trabalho do Rossi, ele fala que o diâmetro do implante, o biotipo gengival, a técnica, a razão da perda dentária podem influenciar. Eu entendo também que a conexão protética pode influenciar bastante isso. Então, isso é um acompanhamento de implantes, não é um acompanhamento pequeno, mas durante 5 anos, são 47 pacientes, né, implantes unitários. Mas ele, no caso, ele inclusive recomenda a colocação do implante e fazer uma provisória imediata para isso. Não é o caso do que nós estamos falando isso. Mas é interessante até fazer um provisório quando possível, de acordo com a condição do implante. E o que eu gostaria é que essa lesão que apareceu, ela não existisse. Então, todos os implantes que surgiram depois do Brennemark, a meta é ser melhor do que o Brennemark, porque se for igual, eu não preciso usar. E entender a fisiologia, alguns recursos que nós podemos usar para poder evitar esse tipo de situação. Então, aqui apresentar um caso simples, no caso nada complicado, no meu modo de ver, mas implantação em zona estética é de alto risco e exige um profissional muito treinado para isso, muito focado nisso, isso é importante dizer para vocês. Diferentemente do que alguns colegas falam, eu morro de medo de instalação de implantes na parte anterior, porque aqui tem que estar muito bem mastigadinho. Pode haver problemas, né? E um paciente constrangido, chateado, tendo que repetir serviços, é muito difícil, né, você lidar com isso. Então, o que nós vamos buscar, né? Nós temos que entender. A primeira coisa, eu vou tirar o dente e vou colocar onde? Vou colocar dentro de um alvéolo, né? Esse alvéolo, eu tenho entender o osso que está dentro, na sua altura, na sua largura, entender a prótese na proporção coroa-implante, para que quando eu vá instalar um implante desse tipo de alvéolo, eu não tenha problemas. Vocês percebam nessa fotografia que a região proximal ela tem os furinhos, né? São a passagem de canais, de vasos nessa região. Na parede vestibular, ou bucal, eu não tenho isso. Eu tenho uma parede, inclusive, de transparência muito fina, né? Sem vascularização nenhuma. Falta vascularização, né? E essa vascularização, nesse caso, ela pode, por si só, o osso pode necrosar, pode reabsorver, porque não tem vascularização. Então, você imagina eu colocar um implante que tem um padrão de hexágono externo, Brennemark, que sei que está esperando 2,5 milímetros de perda, e eu tenho, não só pelo implante, pela própria fisiologia do osso, um estudo de Araújo, fala sobre o que acontece com o alvéolo um alvéolo principalmente de parede fina, né, com tecido gengival fino, pode chegar até 4 milímetros de recessão, né, espontaneamente, sem nada. Se eu botar um implante, dependendo da profundidade desse implante, do tipo de implante, dos cuidados que eu vou ter, eu posso ter problemas. Então, começou a desenvolver um projeto de entender que o meu implante deveria ter condições de suportar a minha estrutura óssea. Então, nós temos 2 implantes aí, um de paredes paralelas, outro de
padrão plataforma switch, ou seja, uma plataforma protética mais estreita do que o componente do implante em si. No padrão de plataforma switch interna Cone-Morse, eu tenho uma resposta que essa resposta, no primeiro momento, ela é bem melhor do que os hexágonos externos de plataformas paralelas. A plataforma switch, conexão interna, Cone-Morse, ela dá mais estabilidade, ela tem mais vedamento do que teria um hexágono externo. A consequência do hexágono externo, a médio e longo prazo, é essa que vocês estão vendo ali: secreção purulenta, inflamação crônica, agudizando espontaneamente, ou por motivação mecânica, ou química, ou física, desculpa, e liberando enzimas como consequência da lise para combater uma infecção bacteriana do próprio suco da cavidade oral, que se junta com um trauma e produz essa secreção que vocês estão vendo, uma cor meio amarelada, né, desse alvéolo. A consequência é perda óssea, né, em cima disso. Então, são somatórios que eu tenho que ter. O entendimento por que da escolha de uma plataforma switch, ela começa pelo simples fato. Eu tiro o dente, eu tenho esse monte, tem esses grupamentos de fibras enrolando ao redor do dente. Quando eu removo o dente, sobra a circular e a crista óssea. São dois conjuntos de fibras que estrangulam o pescoço do meu implante, né? Protege aquela interface, né, naquela região. Toda a vascularização que eu deveria ter naquela região, ela desaparece, porque a vascularização está ligada aos ligamentos, junto com os ligamentos e o tecido gengival. Se eu tenho essa situação, fica difícil, já ainda para cima uma parede óssea fininha, dependente da vascularização dos ligamentos periodontais, com certeza uma apoptose celular, reabsorção óssea, e se juntam isso, a esses somatórios. Como, por exemplo, esse é um esquema de Ziplet da Universidade de Frankfurt, mostrando forças transversais aplicadas sobre implantes e seus componentes. Do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo em vermelhinho, vocês conseguem ver um hexágono externo abrindo ali, ó. Tá vendo? Uma pequena transparência, uma pequena imagem embranquiçada. É como se eu estivesse dando mordidinhas no meu tecido. Imagina, você dentro do alvéolo dando mordidinhas no tecido, né, constantemente. Já a imagem do meio, ela já tem um padrão interno de mais estabilidade e o iníciozinho de uma plataforma switch, né? O orto já está mais afastado, morde também, mas um pouco mais distanciado. E o lado direito é de quem olha para a tela, é óbvio. Eu tenho já um implante de componente Cone-Morse, plataforma switch, ou seja, bem menor. E a consequência disso é uma maior estabilidade do meu conjunto, dessa interface implante e abutment. Se só sobraram dois conjuntos de fibras circulares, as cristas ósseas, se eu tenho um implante paralelo, como estou vendo do lado esquerdo da tela, eu tenho um volume de crista de tecido ao redor dele desse tamanho e andando da esquerda para a direita, eu vou vendo que vai aumentando a quantidade de espessura do meu tecido gengival, protegendo essa interface do osso e do componente, né? Ou seja, o componente protético com o meio externo. Nesse slide aqui, nós estamos falando sobre forma de implante. Então, por causa disso, vieram surgindo variadas formas de implante para poder se encaixar em tempo, estabilidade da estrutura óssea, da estrutura tecidual, ativação, intensidade de cicatrização, né? Se eu tenho mais intensa a minha cicatrização, o tempo ele diminui como consequência. E se você espera, de repente, ter perda óssea, como em algumas empresas, bota o implante branco, que aí não fica tão feio assim. A ideia é essa, do implante cerâmico, né? Então, variadas formas, câmara, híbrido, como vocês estão vendo lá da esquerda. Implante de cerâmica pura. O que eu penso, né? Precisa de um conjunto de atitudes. Entender a fisiologia, entender onde eu vou colocar o implante, requisitos para
A instalação de implante de zona estética obrigatório, o uso de tomografias é um fator fundamental. E quando eu coloco o implante, hoje, eu penso, deveria ser um implante preferencialmente mais estável possível, com a conexão protética implante, seria um cone Morse, e plataforma switch, ou seja, mais estreita, em detrimento das implantes de plataforma paralela hexágono externo. Isso é muito bem representado, como vocês estão vendo aí, por esse esqueminha da Straumann, né, do IHI, mostrando que mesmo que haja uma movimentação desse componente cone Morse, plataforma switch, a inflamação, o processo crônico de inflamação, ele vai estar muito distante da minha crista óssea, com liberação de mediadores de lise, né, destruição óssea. E a consequência é que vai ter maior estabilidade desse osso ao redor do implante e os tecidos periodontais. Então, a possibilidade de eu ter perdas ósseas que expõem aquele, como no caso anterior, o meu implante, é menor, bem menor. Bom, então, de posse dessas informações iniciais, eu entendendo as características do meu implante e as suas bases científicas, entendendo a escolha do meu implante, né, em termos de forma macroscópica para poder reter, estabilizar maior, de acordo com o osso que eu tenho, as roscas desse implante, né, entendendo a ideia, a busca de estabilidade primária e o maior contato possível com o meu osso, a conexão que eu vou colocar interno e externo, né, que você vai fazer essa opção, e da relação biológica dessa superfície desse implante com o osso remanescente. Esse é um esquema do Elias, uma fotografia dele, no Carlos Nelson Lima, do Instituto Militar de Engenharia. Isso é dele, né? E uma tomada de atitude diferente em relação às empresas. Então, é o caso do implante sendo colocado da empresa que usa o nome do PI Brennemark, né? Remoção do implante. Optamos por fazer a instalação do implante na raiz palatina, analisamos a estrutura óssea, né, a profundidade do implante, preparo do alvéolo. Nesse caso, eu uso já a broca final, né, não ando com brocas intermediárias. O objetivo é potencializar a estabilidade do implante. Esse implante foi testado, né, através do Ostel para verificar a estabilidade dele, e nós não obtivemos uma estabilidade inicial alta, um SQ alto, para poder fazer uma provilização imediata, e optamos por preencher esse gap, esse parede existente na raiz vestibular do premolar. Tiramos um tecido gengival, um tampão gengival, e o objetivo dessa atitude é proteger o material que vai ser colocado lá dentro. É isso que a gente quer, não é nada. Para manter a estabilidade dessa minha estrutura interna. Então, estourando a parte doadora, né? É sempre bom ter uma placa de proteção, pode ser de vacuum press, alguma coisa assim, de estabilidade simples. Hoje tem atitudes diferentes em termos de proteção, enfim, cada um tem a sua própria proteção. O paciente reclama às vezes de sensibilidade. Preenchemos com o material, condensamos. Hoje a técnica que eu aplico é botar primeiro o material, depois eu boto o implante, diferente dessa época que eu usava. Uma boa sutura, boa estabilidade. Tem que ter estabilidade do tecido. Tem que mexer no tecido, no tampão que eu coloquei, ele está estável, não pode se mexer. Puxar tecido, verificar tudo, né? Então, nós estamos vendo isso aí, né, a sutura do meu conjunto. E, posteriormente, o que nós vamos ter nisso? Nós vamos ter perdão, voltou. Posteriormente, nós vamos ter a inserção do implante. Aí, da inserção do implante e o fechamento, a ideia é que, por ser uma raiz de uma anatomia de premolar, essa região anterior, seja preenchida com um gap. Ou seja, preenchido o gap com o biomaterial, porque eu preciso tentar manter essa arquitetura, essa anatomia óssea estruturada, que eu sei que vai se perder se não tiver nada ali, com o passar dos anos. Então, a ideia é que se coloca o biomaterial,
que estabilize aquela região, o mais estável possível, que tenha uma reabsorção lenta, que seja mantido a maior parte do tempo possível. Então, um implante unitário colocado num dente birradicular, mais do que nunca é necessário o preenchimento desse alvéolo com biomaterial. E o que eu quero é que, passados os anos, essa minha arquitetura vestibular bucal ela seja mantida mesma, né? Com uma capacidade de retenção mecânica alta e uma estabilidade estética muito grande. Então, é a radiografia do implante colocado, né? O preenchimento com o biomaterial, buscando manter essa estrutura, né? Como vocês estão vendo aí. E aí, nós costumamos dizer que o enxerto pegou. Ó. Olha, o enxerto é isso aqui. Ó. É essa estrutura do enxerto. Então, o biomaterial se manteve a arquitetura gengival, e a consequência disso é a instalação de uma prótese com uma distribuição mecânica. Eu ia falar um pouquinho de pontos de contato com vocês, de uso de carbono, mas isso vai ficar para um outro momento, de uma visão que eu entendo para preservar a estrutura óssea a médio e longo prazo. Né? É isso. Então, o que eu tinha que falar um pouquinho sobre implantes e sobre esse tema é isso. E agradecer a vocês a paciência de ouvir. Obrigado.